Olá, caríssimos. Estamos chegando ao final desse nosso curso de modelagem. E nessas últimas aulas eu vou falar mais um pouquinho de teoria dos jogos. Hoje eu vou falar de teoria da decisão, teoria de grafos, fazer um fecho com algumas estratégias interessantes de modelagem. Hoje eu vou falar do que a gente chama de teoria da decisão. É uma coisa parecida com teoria de jogos. E, na verdade, quando a gente tem uma pessoa sozinha para tomar uma decisão, a gente chama de teoria da decisão. Quando são mais pessoas que estão interagindo, né, para que seja tomada uma decisão, as decisões das pessoas a priori podem interferir, a gente chama isso de teoria de jogos, duas ou mais pessoas. Hoje eu vou falar de teoria da decisão. Métodos clássicos para tomada de decisão. Tem uma coisa que se chama, bem genericamente, assim, de método de Monte Carlo. O que é o método de Monte Carlo? O que as pessoas querem dizer quando elas falam que elas estão usando método de Monte Carlo? Na verdade, elas estão fazendo um experimento muitas vezes para tentar obter uma informação. Quer dizer, não é que tem um modelo teórico, é meio um modelo experimental. Um exemplo claro, famoso, que as pessoas dizem que é método de Monte Carlo, como é que você faz para avaliar quantos peixes tem em um lago? Pode-se construir vários modelos teóricos, populacionais. Mas uma maneira simples é a seguinte: você coleta peixes, uma quantidade de peixes, e marca esses peixes. Coloca um marcador. Devolve os peixes para o lago. Então você tem um número de peixes marcados, que você sabe quantos que você pegou e devolveu para o lago. Daí você vai e faz uma segunda coleta de peixes. E aí você vê dos peixes que você coletou, quantos que estão marcados. Então você fica com 3 números conhecidos. Peixes que você pegou na primeira coleta, que você chama de peixes marcados. Depois faz a segunda coleta, que eu chamei de NC, e no NC você vê o NMC, que são entre os coletados quantos estavam marcados. E com isso você faz uma estimativa do número de peixes do lago, porque você imagina que as coisas sejam proporcionais. Então o número de peixes no lago dividido pelo número de peixes da segunda coleta deve ser parecido com o número de peixes marcados e coletados, não, ao contrário, né? O número de peixes marcados pelo número de marcados e coletados. Então, a proporção dos marcados coletados, eles devem estar dentro dos marcados, assim como os coletados dentro do total. E essa é uma avaliação. Aí alguém fala, mas uma avaliação muito pouco precisa, não tem muito controle. Quando a gente fala método de Monte Carlo, a gente já pressupõe que a pessoa possa fazer essa experiência várias vezes e que essa experiência repetida vai dar a informação que se quer. Então, isso é muito usado e tem valor, né? É uma coisa que é importante, não é um método ruim. Só que eu não crio um modelo teórico, eu faço experimentos. O nome Monte Carlo, tem um folclore aí que diz que foi inventado pela equipe que estava trabalhando no projeto Manhattan, do artefato nuclear, durante a Segunda Guerra. Eles precisavam de um codinome para o que eles estavam fazendo, e eles chamaram de Monte Carlo, um processo que eles estavam fazendo de simulações do que ia acontecer com a bomba. Bom, uma outra coisa que se usa muito é o calcular o valor esperado de uma certa coisa e usar isso para tomar decisão. Essa história do valor esperado é muito legal a gente pensar. Isso tem tudo a ver com essa história que eu estou sempre falando de modelos, né? E do modelo versus realidade. Olha que interessante. Muitas vezes a gente pode calcular o valor esperado, mas a gente não vai ter chance de fazer a experiência muitas vezes. E a gente tem que tomar a decisão para aquela única experiência que a gente vai fazer.
Isso, inclusive, faz parte do charme de muitos programas de prêmios na televisão. Eu vou dar aqui um exemplo, né, simplificado, mas vocês devem conhecer muitos programas de prêmios que usam essa estratégia. A pessoa está lá, tem todo o teatrinho, né, do programa de televisão, ela ganhou, passou pela fase 1, fase 2, fase 3, e vai indo. Daí chega uma hora que o apresentador diz para ela o seguinte: olha, você pode ir para o passo próximo, né, próximo estágio do programa. E você pode ganhar ou uma unidade monetária ou você pode ganhar 1 milhão. Mas você vai jogar, você vai passar para a última fase tem lá um grau de dificuldade e você pode ganhar 1 ou 1 milhão. Ou você desiste de ir para outra fase e pega um prêmio que é o que você já tem, ou um prêmio que ele oferece, digamos 300 mil. E decide, o participante tem que tomar a decisão. E aí faz todo o charme emocional, né, em volta do problema. Se você calcular o valor esperado, vamos imaginar que a chance de ganhar seja 50%. O valor esperado vai ser 0,5 vezes 1 mais 0,5 vezes 1 milhão. Então, 500 mil e 50 centavos. E o cara está te oferecendo 300 mil. O valor esperado é maior. Então, vale a pena apostar. Espera um pouquinho. Se eu tiver chance de jogar esse jogo muitas vezes, o valor esperado que eu vou ter é 500 mil. Mas eu vou jogar uma vez só. E aí eu tenho que tomar uma decisão agora e só vou jogar uma vez. Para muitas pessoas é melhor ficar com o 300 mil do que correr o risco de ficar com 1. E é uma decisão emocional, é uma decisão pessoal, não é uma decisão matemática. Então, isso está sempre presente quando a gente usa modelos. Fazer uma coisa meio anedótica, não é? Imagine que eu venda um patrimônio, eu vou precisar desse dinheiro daqui a 1 ano para uma outra ação, e nesse ano eu vou deixar o dinheiro investido em algum lugar. E coloco esse dinheiro no investimento. E aí naquele ano performa muito mal. Aí depois de 1 ano eu estou triste, porque eu tinha um patrimônio, vendi, fiz um investimento para usar depois de 1 ano, e depois de 1 ano, como houve uma performance ruim, eu não estou feliz. E nessa hora não adianta o gestor né, me dizer, mas em média, no longo prazo, nossa empresa é um sucesso. Porque aquele meu evento individual não foi atendido. E é por isso que é muito importante, né, nas relações justamente com as entidades financeiras, isso, né, que as boas empresas fazem, entender o perfil do seu cliente, qual é o momento do seu cliente para fazer por que ele está investindo, não está investindo, como é que ele vai investir, quais são as expectativas para que não ocorra esse tipo de frustração. Bom, mas vamos continuar. Vou fazer um exemplo que ilustra a questão do valor esperado. Um exemplo bem sutil. Quer dizer, a pessoa toma a decisão a partir de um cálculo de valor esperado. Às vezes é muito simples. Vou jogar uma roleta, metade de probabilidade de tirar 1, metade 1 milhão, qual é o valor esperado? 500 mil e 50 centavos. Bom, às vezes isso é mais sutil. Então eu vou contar um jogo aqui e vou fazer a seguinte pergunta: qual é o preço a partir do qual, o custo a partir do qual vale a pena jogar o jogo? E isso é uma tomada de decisão, né? Para você tomar a decisão se o risco vale a pena ou não, é preciso saber qual é o que você espera. E muitas vezes também, junto com isso, tem a questão da melhor estratégia. Na tomada de decisão, eu tenho que saber se eu sou capaz ou não de executar a melhor estratégia. Esse é um exemplo muito bonito. Imagina que o jogo que te oferecem é o seguinte: tem uma roleta com 4 partes, então cada número aqui tem chance 1/4 de sair, e o número expressa o que você ganha. Tá? E a pergunta vai ser, imagina que isso sejam unidades financeiras, né?
ou seja, unidade monetária. E a pergunta é quanto que você pagaria para jogar, qual que é o valor que é fair, né? Que é ganho zero. Tem que ser igual ao valor esperado de você ganhar. Mas a regra do jogo não é só rodar a roleta, porque isso daí é fácil calcular o valor esperado. 0, né, vezes 1/4, 6 vezes 1/4, 4 vezes 1/4, 10 vezes 1/4. O jogo tem a seguinte regra. Você joga a roleta, vira a roleta uma vez. Vê o número que saiu. Se você quiser, você fica com aquele número como seu ganho. Se não, você roda a roleta uma segunda vez. Vê o que saiu. Se você quiser, você fica com aquilo como ganho. Se não, você joga uma terceira vez. E na terceira vez você tem que ficar com o que saiu. Aí não tem mais escolha, não tem como ir para uma quarta vez. Só para ver se ficou clara a estratégia. Se eu jogo a roleta e sai 0, bom, vamos para a segunda, né? Pior não fica. Roda a roleta uma segunda vez e sai 0, bom, vamos para a terceira, porque até agora eu não ganhei nada. Se eu jogo a roleta na primeira vez e dá 10, já para, não vou para a segunda. Já tenho o ganho máximo. A pergunta é, e se sair 6 e 4, e qual que é a melhor estratégia e qual é o ganho? É uma coisa bem sutil, tá? Não é uma trivialidade. E eu vou fazer a conta de trás para frente. Eu vou calcular qual é o valor esperado se eu chegar na terceira rodada. Imagine que por qualquer razão, saiu 0, 0, eu cheguei na terceira rodada. Ou eu não gostei do número 4 e fui para a terceira rodada. Qual é o valor esperado se eu cheguei na terceira rodada? Até agora eu não tenho nada, porque eu abri mão da primeira e da segunda, e estou na terceira. E o valor esperado da terceira é aquele valor esperado que eu falei. É 0 vezes 1/4, mais 4 vezes 1/4, mais 6 vezes 1/4, mais 10 vezes 1/4. Que é 1/4 de probabilidade para cada um desses valores. Isso aqui dá 4 e 6, 10, 20 sobre 4. Então o valor esperado é 5. Então o valor esperado na terceira rodada, que é o valor esperado de uma rodada independente, é 5. Agora, será que eu chego na terceira? Vamos ver qual é o valor esperado na segunda? Essa é a parte sutil. Agora aqui tem um raciocínio muito bonito. Olha que sutil esse raciocínio e não óbvio. Qual é o valor esperado na segunda rodada? Bom, se eu cheguei na segunda rodada, não importa o que saiu na primeira, não fiquei satisfeito com o da primeira, então fui para a segunda. Na segunda rodada, eu vou olhar o seguinte. Se sair 10 ou 6, bom, é uma chance. Na segunda rodada, pode ter chance 1/4 de sair 10. Pode ter chance 1/4 de sair 6. Observe que 10 e 6 são maiores do que 5. Então é maior do que a média. É maior do que o valor esperado da rodada. Então tá bom. E se sair 0 ou 4, como 0 ou 4 são menores do que 5, que é o valor esperado da terceira, se na segunda eu tirar 0 ou 4, eu vou para a terceira, porque o valor esperado da terceira é melhor do que 0 e é melhor do que 4. Então, se na segunda sair 10 eu pego, se na segunda sair 6 eu pego, mas se na segunda sair 0 ou 4, que tem probabilidade meio, aí eu vou para a terceira. E na terceira o valor esperado é 5. E isso aqui, 4, 10 mais 6, mais 10, 26 quartos. Que é igual a 5,5.
Não, 6,5. 26 quartos é 6,5. Então, olha só. Se eu chegar na terceira, o valor esperado é 5. Se eu chegar na segunda, o valor esperado é melhor do que 5, é 6,5. Desde que eu siga essa estratégia. Do 1/4, 1/4. E se sair menor do que 6, eu vou para outra. Bom, e qual é o valor esperado da primeira rodada, então? E já estou calculando a melhor estratégia. Se sair 10, eu fico. Claro, né? 10 é o maior valor, a gente não vai abrir mão. Agora, se sair 6, é melhor eu ir para a segunda rodada. Porque a segunda rodada tem valor esperado maior do que 6, tem valor esperado 6,5. Então, a melhor estratégia é que na primeira rodada, se sair 10 eu pego, se sair 6, 0 ou 4, eu vou para a segunda rodada. Porque ali o meu valor esperado é 6,5. Então é 10 mais 3/4 de 6,5. E isso aqui dá 7,375. Olha que cálculo sutil e bonito de valor esperado. E ao mesmo tempo que eu calculei o valor esperado, eu defini qual é a melhor estratégia, que é essa que eu acabei de descrever. Primeira rodada 10 fica, senão vai para a segunda. Segunda rodada 6, 10 fica, senão vai para a terceira. E na terceira tem que pegar o que quer. E o valor esperado é 7,3. Né? Então, vale a pena jogar se o custo for de 7,1 para baixo. Se o custo é mais do que isso, em média, né, pensando no valor esperado, eu vou perder dinheiro. Certo? Eu vou dar um outro exemplo, e daí eu vou usar esse outro exemplo para falar em vários critérios de tomada de decisão. Então, o meu próximo exemplo, eu vou falar do seguinte. Eu vou imaginar 4 cenários na economia e 4 possíveis aplicações financeiras. Então, eu vou expressar isso numa tabela. O que eu vou colocar aqui? Nessa linha EFGH estão 4 cenários diferentes na economia. E aqui nessa coluna eu vou colocar 4 cenários de investimento. Tipos diferentes de investimento. E vou colocar aqui os ganhos. Então, isso não é jogo, né? Isso é teoria da decisão, porque é uma pessoa sozinha que tem que tomar a decisão. Pode acontecer coisas diferentes na economia, pode acontecer, ele pode escolher diferentes investimentos, aqui estão os ganhos. É claro que essa história de falar economia, cenário, é tudo só para dar um contexto um pouquinho mais concreto, para a gente sentir o espírito da coisa. O espírito da coisa que me interessa é o seguinte, você tem uma tabela de retornos, de payoffs. É isso que eu posso ganhar. Eu tenho retornos, não importa agora mais o que é, né? Estratégias e cenários com diferentes retornos. Como é que você escolhe qual que você quer? Então, tem vários métodos que a gente usa. Tá? E é disso que eu vou falar. Esse que eu acabei de usar nesse jogo aqui, ele é o que a gente chama do método do valor esperado, e ele só faz sentido se eu tiver as probabilidades do que vai ocorrer. Se eu tiver probabilidades, aí eu posso calcular valores esperados.
Então, por exemplo, esse primeiro método, que a gente chama de valor esperado, só funciona se eu tiver uma probabilidade dada. Depois eu vou falar o que chama método do mini-máximo, mini-max, max-min, aí a gente vai ver outras estratégias. Mas se eu tiver probabilidade, então se eu supuser as seguintes probabilidades. Probabilidade de que o cenário venha a ser o E, 0,2. Probabilidade de que o cenário venha a ser o F, 0,4. Probabilidade de que o cenário venha a ser o G, 0,3. E a probabilidade de que o cenário venha a ser o H, 0,1. Aí eu posso calcular o valor esperado de cada um. Aí é uma conta, né, que a gente faz. Quanto é que é o valor esperado do A? O valor esperado do A é o retorno vezes a probabilidade. Então, 2 vezes 0,2 dá 0,4. 2 vezes 0,4 dá 0,8, está dando 1,2. Aqui vezes 0, continua no 1,2. 1,0101, 1,3. Então, o valor esperado do A é 1,3. O valor esperado do B é 1. O B é um exemplo só para ser ilustrativo, didático, né? Não importa o que aconteça, tudo dá o mesmo retorno. E assim a gente faz. O valor esperado do C, 0, né? 0, então é 4 vezes o 0,3, dá 1,2. E o valor esperado do D, 0,2 com 1,2 dá 1,4. Então, com essas probabilidades, o método do valor esperado diz que o melhor investimento é o D. Tá. Variante disso, a gente chama isso método de Laplace. Você não sabe as probabilidades. Então, o que você pode fazer quando não sabe a probabilidade? Imagina que é tudo igual. Imagina que é tudo igual e então 1/4, 1/4, 1/4. E você não sabe. Quando não sabe, você toma essa decisão. Então, o método de Laplace me diria que faz essas mesmas contas com tudo com probabilidade 1/4. Aí para saber qual que dá o maior ganho, é só somar, né? Porque 1/4 para todo mundo, vai ser, 1/4 é a soma dividido por 4 em cada um deles, né? Então o A, a esperança é 5/4, o do B é 1, só tinha que ser, do C é 1 e do D é 1. Se eu faço Laplace, que significa probabilidades iguais, então a esperança do A é 5/4, que é 1,25, e a esperança dos outros é 1. Então, eu tomo a estratégia A. Mas existem outros métodos. O critério que a gente chama max-min. O que é o critério max-min? É o seguinte: você obtém o mínimo de cada cenário. E escolha o maior. Isso é uma coisa que faz muito sentido
Muitas pessoas, de fato, usam isso como estratégia de tomada de decisão nas mais variadas situações. Olha qual que é a filosofia dessa estratégia. Eu calculo o pior cenário em todos os casos. Então, o que pode dar de errado em cada um dos cenários que virão pela frente? E aí eu pego o menos ruim, o que seja menos desfavorável. Então, para aplicar o método Max-Min, eu olho, se o cenário da economia for E, o meu pior vai ser a aplicação em C, que vai dar 0. Se o cenário da economia for F, o meu pior é o B. Se o cenário da economia for o G, o melhor é o B, que dá 1. E no caso do cenário ser H, A e B dão 1. Então, o pior cenário que tem, dentro dos piores cenários, o melhor é o B, que dá 1. Você fala, poxa, mas você está abrindo mão de... Né, se o cenário for F, olha, pode ser outras coisas. Mas se eu escolher C e não der F, eu fico com 0. Quando eu faço isso, para cada cenário eu olho o mínimo, eu tenho certeza de que eu não vou pegar o melhor ganho. Eu não vou pegar o melhor retorno. Mas eu tenho certeza que eu não vou pegar o pior. Eu tenho certeza que em cada cenário eu peguei... de cada cenário eu me protegi pegando o mínimo. Então, eu olho o mínimo e pego o maior dos mínimos. É muito sutil isso, né? Tomo o máximo dos mínimos. E aí, nesse caso, qual que é o meu melhor investimento? É o B. Existem outras variantes. Existe o que as pessoas chamam de vão para a Lua, que é o Max-Min. Maximax. O cenário Maximax. Esse é pegar o maior valor de cada cenário e escolher o maior deles. Então, se o cenário da economia for o E, o maior é o 2 no A. Se o cenário da economia for F, o maior é o 4 no C. Se o cenário da economia for G, o maior é o 1 no B. Se o cenário for H, é 1 no A e B. Bom, eu vou ser otimista. Eu acho que o cenário vai ser o melhor de todos. Então, no cenário F, eu tenho a aplicação C. Então, eu vou investir na aplicação C, que é o que a gente chama vão para a Lua, que é vão buscar o melhor possível. Essa é uma primeira aula de introdução à teoria da decisão. E na próxima aula eu vou falar de volta de jogos. E mesmo na teoria de jogos, a gente pode usar essas estratégias. Os jogadores podem adotar essas estratégias na hora que eles vão tomar decisões dentro de uma situação que se caracteriza como teoria de jogos. Legal?